Olá, eu sou Gilberto Prado, CEO e fundador da Insane, cofundador da plataforma Design Boost. E este é mais um conteúdo do UI Challenge. Esse UI Challenge é um desafio que eu estou fazendo durante o ano de construir algumas interfaces mobile. O primeiro tema é construir com a temática ali de running, e o segundo com a temática de game. E esse daqui eu quis construir algo mais funcional. Então eu construí um app para poder lançar por comando de voz as tarefas que eu quero executar durante o dia. Então seria algo que eu pudesse até utilizar aqui no dia a dia. Eu chamei isso de Notion Pulse. E aí eu utilizei muito da IA para poder me ajudar, principalmente com as questões de assets, inspirações, toda a questão da estrutura do aplicativo também. É isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Eu recomendo que você também assista aos outros episódios para entender mais também sobre esse desafio. Tem um link aqui para você poder adquirir o material, caso você queira ter acesso ao Figma que eu estou construindo, e também tem acesso ao briefing desse aplicativo. Ah, detalhe, não esquece de deixar o like e deixar um comentário também se você está gostando dessa série. E uma das coisas mais legais que aconteceu em relação a esse desafio é que eu mostrei ele durante o nosso último workshop, nosso último evento, e aí um dos alunos que estava participando com a gente construiu esse app utilizando o Lovable. Isso mostra que isso aqui realmente pode ser muito próximo de um projeto real e que também você consegue, a partir de um bom padrão, um bom start de projeto, construir um produto muito mais ali consolidado. Então vejam só, esse aqui é todo o histórico que ele construiu, como se fosse uma apresentação mesmo. Eu achei isso aqui sensacional. Eu vou deixar o link aqui para vocês também na descrição, tá? Tem acesso ao aplicativo funcional. Ele mostra todo o processo. Imagina isso daqui para você numa apresentação aqui de portfólio, no caso, ou então numa entrevista de emprego. Cara, isso aqui vai funcionar super bem. Então tenho isso aqui também como uma inspiração. E aqui ele mostra como tudo foi construído. Deixa eu só dar um refresh aqui novamente para mostrar para vocês. Mas como toda a estrutura do aplicativo foi construída em relação à parte da identidade visual, os componentes aqui de navegação, os cards. Então ele mostrou que teve todo um cuidado aqui para trazer esse padrão aqui para dentro do Lovable. Depois ele começa a contar o que é o aplicativo. Legal que ele já trouxe aqui os gifzinhos. Eu acredito que no canal do Design Boost tem uma live sobre esse case aqui desse aluno, do Robson, tá? Compensa vocês darem uma olhadinha também, que ele conta um pouco ali dos detalhes para poder chegar aqui nesse resultado. Eu gostei disso também para uma apresentação, que ele foi colocando os GIFs. E tem um outro lance também interessante em relação a essa apresentação aqui. Isso aqui ele mesmo criou com a IA, ele comentou aqui que tipo, a IA criou tudo para ele. É lógico que ele foi criando, foi dando direcionamento, a IA nunca vai criar para você 100%, você precisa de dar o direcionamento. Mas o que também é interessante dessa tela aqui principalmente, é que eu não projetei todos os passos, eu não projetei todas as funcionalidades. Mas a partir dessa entrega que eu fiz, desse Figma, ele conseguiu que a IA evoluísse todo o nosso aplicativo. E eu acho que é aqui que está um dos principais diferenciais e o que o mercado está mais buscando. Não é saber quem consegue utilizar a IA, mas consegue utilizar a IA da melhor forma possível. E aí quando você tem um bom padrão visual, que é o que vocês aprendem aqui comigo, né? E você consegue alimentar a IA da forma correta, você consegue também evoluir um projeto. Então você consegue ter ali, de 10 telas, sair para 20, 30 telas, mantendo toda a consistência visual de um projeto. Então, parabéns aí para o Robson, que mandou super bem. E a gente vai agora olhar no detalhe como foi feita a construção da parte visual desse aplicativo. E esse conteúdo tem apoio da Hotmart, que é a maior plataforma de produtos digitais da América Latina, que tem também ali um ecossistema inteiramente consolidado. Vamos lá. Resolve praticamente toda a operação em um só lugar, da venda à entrega do produto. Tem um programa de afiliado nativo, um dos maiores diferenciais para poder escalar as vendas do seu produto. Eu mesmo já utilizei muito dos afiliados, recomendo fortemente. O checkout otimizado e infraestrutura para poder preparar as vendas em diversos países, então você pode vender tanto nacional quanto internacionalmente também. Ferramentas integradas de pagamentos, assinaturas, automações e área de membros sem precisar montar uma stack muito complexa. A ferramenta é totalmente friendly, você consegue customizar e configurar de uma forma muito simples. Plataforma que acompanha desde quem está começando até grandes criadores que faturam milhões sem precisar migrar de sistema. Eu mesmo comecei do zero na Hotmart até ter um bom faturamento e conseguir a minha plaquinha. E para provar que eu uso mesmo a Hotmart, nada melhor do que mostrar um resultado. Esse aqui foi um workshop que eu fiz de 3 horas no final de semana para poder ensinar a criar ilustrações com a IA. Então sim, aproveitei a hype do momento, junto com o parceiro nós criamos então um workshop.
Vendemos o ingresso para poder participar com a gente e também vendemos a gravação. Então sim, a Hotmart ela pode potencializar os seus resultados, assim como esse que eu estou mostrando. O link vai estar aqui na descrição para você se cadastrar, abrir a sua conta e começar a vender na Hotmart. Só reforçando que o objetivo aqui é eu mostrar um pouco desse meu processo para poder chegar nesse resultado, para inspirar você também a criar o seu aplicativo que tem ali o comando de voz. Você pode utilizar talvez essa ideia de ser o Notion Pulse também, inspirar um pouco aqui nas cores, ou você pode criar com qualquer outra cor ou até algum outro app com alguma outra marca, tá? Então a ideia aqui é mais mostrar um pouco desse processo para vocês também conseguirem chegar nesse resultado. Cara, vamos lá. Em relação à estrutura do app, o que eu fiz? Eu gosto bastante de utilizar ali o Figma Make ou então o Stitch, enfim, qualquer outra dessas ferramentas ali que gospem telas rápidas, assim, pelo menos para eu poder começar a ter uma noção de como que as coisas podem funcionar. Eu faço isso muito com base no briefing e aí vou lançando aqui para essas ferramentas. Como você pode ver, aqui o resultado ele não tem personalidade, ele não tem ainda uma identidade. Então esse que é um dos grandes problemas que a gente tem em relação ao IA. Se eu ficasse só nisso e se eu entregasse isso para o meu cliente, eu não teria nenhum diferencial. Então a partir daqui que eu tenho que realmente trabalhar a identidade. Fora que, às vezes, a IA ela quer, se mostrar demais. Então, ela coloca mais funcionalidades, coloca mais coisas do que você está pedindo. Eu quero criar uma tela, tal. Você não coloca ali o que seria as limitações. Então, ele fica aberto a te entregar várias coisas. E aí, ele acaba viajando um pouquinho. Mas eu gosto de ter isso no meu processo, porque pode ser que me destrave alguma ideia, alguma coisa que eu esqueci de prever, enfim. Então, ele pode me trazer aqui algumas sugestões. Vejam que aquele que eu mostrei para vocês ali agora há pouco é muito diferente disso daqui que eu estou mostrando para vocês. Então, o que a IA entrega, mas como eu falei, ela vai me servir ali como uma estrutura. E aí tem uma dica aqui muito bacana, já eu chego nela, que seria como que a gente consegue algo mais visual aqui em relação a esse processo de estruturação, de wireframe, enfim. Só que, o que faz parte do meu processo, que eu recomendo vocês também fazerem? Eu sei que 90% não deve fazer. Mas de acordo com o que você foi explorando, você já deu aquela imersão dentro do briefing, você já foi ali pesquisar suas inspirações, vai rabiscando. Cara, legal essa ideia, vou sintetizar aqui, colocar mais ou menos esse caminho e tal. Então você vai colocando aqui as suas ideias no papel. Então essa é a forma que eu faço meio que para poder organizar, porque às vezes é muita coisa. Eu tenho as referências ali de estrutura que a IA me entrega, eu tenho minhas referências visuais, eu tenho o próprio briefing, eu tenho o objetivo que eu quero chegar com o meu aplicativo. Então é muita coisa para eu poder começar uma tela e ficar totalmente perdido. Então para isso eu gosto de sintetizar as minhas ideias aqui no papel. Veja que ficou muito próximo daquele resultado que eu mostrei para vocês. Então tem uma ilustração aqui no topo, eu tenho alguns ícones que eles fazem uma intervenção aqui no texto, que eu acho que fica legal, nosso botão aqui de autenticação e olha aqui a nossa home. Então eu desenhei previamente antes da gente avançar aqui para a parte de UI mesmo de fato, né? Isso aqui é muito importante. Outra coisa que é extremamente importante. Não, calma aí que eu falei que eu ia mostrar isso aqui, né? Depois eu falo o que é outra coisa extremamente importante, né? Mas beleza, então assim, a IA foi me ajudando a definir qual era a estrutura aqui do meu app e tudo mais, isso eu gosto bastante, eu uso o Figma Make, como eu falei, ou outras ferramentas, Cloud Design, Cloud Code, enfim. E aí, eu fui e falei, cara, o GPT atualizou, o GPT 2.0, Images, enfim, cara, eu falei assim, eu tô criando um app pro Notion, que seria o Notion Pulse, tal, isso aqui, eu quero uma tela de onboarding, e essa tela de onboarding é uma ilustração, tal. E olha que bacana o que ele me entregou. Não seria uma tela final, mas seria uma inspiração até de como que eu poderia trabalhar uma ilustração para essa parte, uma composição visual. Gostei bastante. Então, me trouxe insights também de como que poderia ser a home desse aplicativo. Vejam só, eu gostei disso aqui, eu não trouxe para o meu, olha, visão geral. Então, até poderia colocar esse novo componente aqui que eu não coloquei. Gostei bastante. Então, ele me traz aqui algumas sugestões, mas assim, ainda precisa do seu refinamento. Percebe aqui que a gente tem uma ilustração aqui, a gente tem um outro avatarzinho aqui, a gente tem esse íconezinho de home, é muita coisa, íconezinho de notificação. Então o ideal seria que eu fechasse isso aqui tudo dentro de um único cabeçalho. Então você tem que ter o seu olhar também para poder refinar isso daqui e para deixar algo mais funcional. Percebe que ele deixou esse botão e eu já trouxe uma caixinha, como se fosse uma caixinha de prompt.
Então, me deu alguns insights, como que eu poderia organizar, usar o cinza, usar o preto e branco, que foi um direcionamento que eu dei ali também, né, para poder criar. E assim, me trouxe várias ideias. Então, achei que essa sacada de pedir para o próprio ChatGPT, eu ainda não vi ninguém falando. Então, agora vocês têm essa ideia, tá? De como que pode funcionar. Essa aqui é a organização do meu app, já como eu falei, eu tô montando como se fosse um aplicativo real. E aí, uma coisa que é extremamente importante também, que eu tava falando, são as inspirações. E eu separo por 2 tipos de inspirações. Agora, na verdade, são 3 tipos de inspiração, né? Que é as inspirações visuais, que você pode pegar no Dribbble, no Pinterest, e você vai montando aqui o seu quadro de inspirações. Então vejam que me inspira, às vezes, no sentido de como que eu vou trabalhar uma composição, como que eu vou trabalhar esses elementos, como que eu vou trabalhar as cores, o que é um lance aqui de comando por voz. Então, cara, fui pesquisando. Como que organiza aqui tarefas, né? Então, inspirações aqui nesse sentido também. E aí, inspirações que são mais funcionais, é eu baixar os aplicativos, testar esses aplicativos, trazer os prints aqui para poder ver como que as coisas vão funcionar. Nesse caso, eu baixei o app do Notion, então eu fiz ali esse processo aqui de onboarding, de cadastro, né? Vi certinho como que eles trabalham as cores, como que eles trabalham os elementos, iconografia, trouxe aqui vários insights. E não fiquei só no app do Notion, né? Então eu baixei outros aplicativos também. Esse aqui é um app que tem esse lance de comando por voz, eu acho que é o Toki, não lembro exatamente. Então eu vou lançando aqui por comando de voz e ele vai me criando as tarefas. Aqui o empty state, como que as coisas são organizadas, como que usa sombra. Então esse processo de inspiração é o que vai trazer realmente aqui vários e vários insights para você ter um projeto único aqui que realmente é uma etapa que não dá para pular e que eu vejo que às vezes a galera faz muito rápido e tal. Então vejo que antes da gente começar o nosso app, cara, já tivemos vários e vários steps até a gente começar realmente a criar aqui as nossas telas. Eu gostei bastante dessa inspiração porque ela mostra, né, essa mescla de trabalhar ali com fotografia, com ilustrações, alguma coisa como se fosse uns stamps aqui também, né, uns adesivos. Eu achei legal, então, a ideia de criar uma identidade como essa aqui pro nosso app. Então, algo que me inspirou também bastante, que seria um modalzinho. Então, é isso que eu faço antes mesmo de começar a criar, né, o nosso aplicativo. Outro ponto, a gente tem uma boa documentação de cores. Hoje, com a IA, e aí tem isso nas nossas aulas também, dá para poder acelerar muito isso e a gente já começar o projeto com as nossas variables de uma forma bem interessante. Aqui eu trabalho com as primitivas, com a parte aqui das cores semânticas, que é onde que a gente começa a limitar um pouco o uso de cada uma das cores, até para mostrar quais são as cores para a gente utilizar no background, quais são as cores para a gente utilizar aqui no texto. Então eu uso a IA para poder me ajudar a criar toda essa documentação, todo esse lance aqui da semântica, e eu já tenho esse padrão que vai me ajudar a manter o nosso projeto muito mais organizado, muito mais consistente também, tanto para a parte de cores quanto também para a parte aqui de tipografia. Legal? Bom, aqui a gente chega numa parte que é uma parte bem legal, que também eu acho que seria a parte de criar os assets. Em que momento que eu crio? Olha, eu estou fazendo um projeto aqui agora e às vezes antes de começar a abrir o Figma, antes de abrir o Figma mesmo ali, eu já falo assim, cara, eu vou precisar muito de imagens nesse projeto. Deixa eu pegar ele aqui para vocês, só para já um pouco do spoiler do próximo, né, do próximo app. Deixa eu ver aqui, fotos e assets. Então assim, eu vou precisar muito de imagens ou então vou precisar muito de ilustrações. E aí o que eu fiz? Antes de abrir o Figma, eu já saí criando as minhas imagens. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então antes de abrir o Figma, eu já saí criando aí várias imagens. E é imagens que eu já pensei, pô, seria legal ter uma versão dela desse jeito, uma versão dela de outro jeito. Seria legal ter um personagem. Então assim, antes de abrir o Figma, pode ser também que eu já comece a trabalhar ali os meus assets. Não tem uma ordem assim precisa não. Eu posso, como posso, por exemplo, avançar e aí depois eu criar os assets, né, deixar tudo marcado ali, ou então já posso sair criando aqui antes mesmo da gente começar o nosso aplicativo. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que eu criei essas ilustrações. Um diferencial aqui desse projeto para os outros temas é que aqui eu já quis criar algo relacionado com alguma marca. Então é como se o Notion tivesse nos contratado para a gente poder criar um novo app para eles,
de uma frente mais focado em comando de voz. Eu acho que eles devem ter uma função próxima disso, mas seria como se fosse criar algo realmente focado apenas nisso, um comando de voz, eu lançar aqui as minhas tarefas. Então eu fiz um case de estudo com bastante intencionalidade, muito próximo do que seria um case real, como vocês estão vendo aqui. E o que é legal também desse projeto, desse case, é que eu tive também a oportunidade de explorar muito a questão de a gente criar ilustrações com IA, e dentro do Figma agora a gente tem uma função que a gente consegue vetorizar as nossas ilustrações. Então eu vou mostrar um pouquinho desse processo para vocês, que é bem legal também. A ideia não é ensinar, mostrar tudo passo a passo, nós temos muito conteúdo dentro da nossa plataforma, tem acho que 1h30, 2h30 só focando nesse aplicativo aqui também, e outros apps que eu ensino também. Beleza? Então a ideia é a gente ser intencional, é criar algo como se fosse realmente um projeto real. E o resultado final foi esse daqui. Esse aqui é o post que está no meu Instagram, então serve para vocês também como uma inspiração, que tendo um bom case, você consegue contar também uma boa história. Então, um case de estudo que parece um projeto real. A IA me ajudou, no caso, a dar start, organizar as tarefas, organizar as coisas que eu ia construir, inspirações, para eu poder chegar nesse resultado que vocês estão vendo. E aí, mostrar isso dessa forma, mostra uma construção, mostra um detalhamento, mostra um refinamento, chama muito atenção. E quando eu construo um post, normalmente eu uso a mesma identidade para construir também ali imagens para o Dribbble, imagens para o Behance. Na verdade eu exporto a mesma imagem do Dribbble, eu exporto para o Behance também. Então fica bem assim, mais ágil, né? Então eu crio uma apresentação para um lugar, já aproveito, ajusto para outro lugar e tem uma exposição do nosso trabalho. Legal? Bom, vamos lá. Em relação ao Notion, a esse aplicativo, a ideia do aplicativo, então realmente é eu ter por comando de voz eu poder lançar aqui as minhas tarefas que eu vou ter durante o dia. Então, acordei e falei, cara, hoje eu tenho que ir na academia às 9, eu tenho reunião às 10, eu tenho um encontro com o meu time às 11, paro para almoçar, às 13 horas eu volto para uma outra reunião ou então para uma aula de inglês, alguma coisa assim. Então, eu poder falar o que eu vou fazer para poder facilitar. Hoje eu uso um caderno, eu gosto bastante ainda de usar lápis, papel, né? E vou lançando aqui as minhas tarefas. E aí você pode até falar, Gil, mas tem um aplicativo que faz isso. Cara, aqui a gente está num ambiente para a gente poder validar, para a gente poder testar as coisas também e criar de uma forma mais livre. Então o UI Challenge ele tem essa premissa, não que eu vou criar algo que vai ganhar milhões e que vai realmente virar uma startup e tudo mais. Isso ia me tomar muito mais tempo. Então como eu estou aqui para praticar design, para poder criar de uma forma mais livre, então eu criei esse app, que eu acho que é um app que para mim seria funcional também. Eu pesquisei se tinham outros e realmente tem alguma coisa ali no mercado, mas o Notion mesmo não tem algo que seja extremamente específico como esse, beleza? Então a ideia aqui é ter por comando de voz, eu poder lançar aqui as minhas tarefas durante o dia. Aqui eu começo com uma tela que eu chamo aqui de Splash Screen, então é uma tela de abertura, uma tela onde está ali o carregamento do aplicativo. Depois aqui a gente vai para a tela de onboarding. Como a tela de onboard a gente tem esses steps, eu gosto bastante de colocar esse progress. Então você percebe que é a barrinha que ela vai carregando, então que se o usuário estiver ali lendo, tentando entender um pouco mais sobre o aplicativo, as coisas elas vão acontecendo. Eu usei um pouco de cores aqui para deixar o aplicativo mais dinâmico, mais interessante, além também, é claro, da ilustração. Vocês vão ver o que a IA entrega, o que é esse nosso trabalho de visual também para deixar nesse resultado. É uma tela extremamente simples, que a gente tem aqui um único botão de fazer autenticação. Até olhando aqui eu poderia ter acrescentado o botão da Apple também, né? Fazer o login com a Apple. Enfim, mais tranquilo. E aqui a gente cai para a tela inicial. A tela inicial eu ainda não tenho nada lançado. Então o meu único objetivo aqui é eu lançar as minhas tarefas aqui, mas eu coloquei alguns atalhos aqui também. Então eu posso sincronizar a minha agenda com o Google Calendar, foi uma feature que eu achei que seria interessante a gente colocar. Eu posso ter uma agenda compartilhada com algum amigo, ou então com a sua esposa, com o namorado, enfim, dá para poder criar uma tarefa, uma agenda compartilhada. E outro lance também que eu achei interessante é que eu coloquei um Pomodoro. Então, algo que vai ajudar às vezes a gente ter ali um foco e tudo mais, ou então travar um tempo ali que eu quero ficar realmente focado em alguma tarefa. Então é isso, esse aqui é o nosso app, eu coloquei
várias informações do briefing que vai estar aqui na descrição, mas a ideia não é você se prender totalmente a esse briefing da mesma forma que a gente não se prende em relação ao design, que a gente está no exercício, algo livre, tá? Então você tem as informações, você tem isso também que eu estou compartilhando com vocês, e vocês podem estar adquirindo esse Figma, o link está na descrição. Legal? Então eu tenho aqui a minha home, algo extremamente consolidado, algo bem simples, visual, equilibrando ali alguns elementos também para que a gente deixe a nossa página atrativa. Esse é um dos nossos trabalhos, acredito eu. E aqui a gente teria um menu, que seria mais para a gente poder condensar ali algumas informações, como por exemplo acessar o perfil, outras configurações, enfim, teria aqui um menu. Eu não cheguei a criar esse menu aqui também. Porque, por ser um exercício, eu não preciso criar todas as telas, mas criar pelo menos uma jornada, um fluxo completo é bacana. E aqui no UI Challenge, para ser bem sincero, a minha ideia não é criar também fluxos muito complexos, porque eu consiga criar o máximo de exercício durante o ano. Então eu vou focar em 2, 3, 4 telas no máximo, mas telas que são mais visuais. Um spoiler em relação a criar algumas telas, mais umas telas mais visuais. Esse aqui é o próximo vídeo, tá? Então o próximo tema que vai sair para vocês, que é um app de clone com IA, beleza? Vamos voltar aqui então. Então tem uma home que ela é um pouco ali mais simples, que eu ainda não tenho ainda algumas tarefas. Mas pensa o cenário seguinte, e quando eu já tiver as minhas tarefas lançadas? Então eu tenho que também desenhar como se já tivesse uma home já preenchida. Então aqui eu desenhei o fluxo, como se eu estivesse falando aqui, então eu vou na academia 7 e tudo mais, e aí ele vai pulsando aqui, né? Então ele vai lendo aqui e já vai criando aqui as minhas tarefas. Dá uma olhada no link do nosso colega lá, que você vai ver isso aqui funcionando. Cara, genial. Você vai falando aqui e ele vai criando as suas tarefas. Então eu achei bacana, pô, achei legal isso daqui. E aí eu vou avançando, eu paro, eu confirmo, é isso mesmo que eu quero, venho aqui, ele já volta para aquela minha tela inicial, mas com outro desenho. Então isso faz parte do nosso trabalho também, a gente projetar, às vezes, cenário diferente para a mesma tela. Então tem uma tela que tem como se fosse um empty state aqui, e uma tela que ela já está preenchida. E aí, o que muda nessa home? Eu consigo acessar as minhas tarefas, e aqui tem um lance legal também que eu consigo ter uma área ali para alguns bannerzinhos, algumas ações que são interessantes. Então eu posso convidar, por exemplo, aqui um amigo, uma pessoa para poder participar com a gente e criar tarefas juntos, né? Essa ilustração eu criei com IA também, foi bem bacana. Eu pedi alguma sugestão para poder criar essa tela e ela me deu essa ilustração. Beleza, aqui então tem o resultado já dela mais preenchida, é bem diferente, é uma tela mais carregada mesmo, mas é porque eu preciso observar aqui quais são as minhas tarefas do dia, consigo mudar o dia e consigo ver até o que está compartilhado com as pessoas que fazem parte da minha rede. Legal? Então esse aqui é o nosso app, vejo aqui mais detalhes também, se eu precisar, posso ativar, desativar, posso salvar a tarefa e voltar aqui para a tela inicial. Então é um app que ficou, na minha visão, ficou bem massa, eu achei que ficou bem funcional também. E agora a gente vai ver um pouco mais em detalhes. E sem segredos e sem rodeios, cara, eu usei o GPT para tudo. Para todas as imagens desse aplicativo. Imagens não, e vetores, né? Para criar todos os vetores. Todos os vetores eu utilizei aqui o próprio GPT. Olha o tamanho do meu histórico que eu tenho aqui. Então, foi 100%. Tudo que eu precisei, eu utilizei aqui. Então, vejam que legal. Aqui, eu tô começando de trás para frente, né? Então, eu já estava aqui nessa tela e tudo mais. Eu preciso de uma tela para a gente falar de compartilhamento. Deixa eu só ver aqui, ó. Cara, eu preciso de uma tela extremamente visual, usando uma composição com ilustrações dos rostos, como se fossem cards. Aqui a gente tem um lance interessante. A IA só vai te entregar o que você pedir. Então, eu tô dando um direcionamento. Vamos lá. Algo como cards, título, descrição, convidar. Pode gerar 3 ideias diferentes bem visuais. Então, ela me gerou aqui essas 3 ideias, né? Dentro do que eu pedi. Gostei bastante. E aí, vamos lá, o que eu avancei? Aí eu perguntei se a ação seria essa mesmo, se teria alguma outra ação. Então a gente foi trocando aqui uma ideia até chegar aqui. Olha lá, pode criar uma imagem para ilustrar melhor. Então fomos trocando uma ideia, só que eu precisava ver isso de uma forma mais visual. E aí criou aqui então essa ilustração. Crie separadas as imagens das ilustrações das telas, só as principais, em alta resolução. Então ela me criou aqui essa imagem, que eu já mostrei para vocês que estava lá no nosso aplicativo também. E agora vamos à sacada máxima aqui. Bom, dentro do Figma, eles têm agora essa função de você transformar as coisas em vetores. Então venho aqui em Vectorize. Ou seja, eu praticamente utilizei a IA para poder criar essas ilustrações com base no direcionamento. Ela já entende os padrões de ilustração, porque eu já estou dentro de um contexto, dentro de um histórico.
E aí eu consigo jogar aqui para o Figma e deixar isso aqui vetorizado. Olha que legal. Então tá vetorizadinho, bonitinho. E aí, assim, a dica é, quanto mais complexo for o vetor, difícil vai ser você chegar num resultado aí mais preciso, né? Então esse aqui é um resultado que tem um nível de precisão muito boa. Não tá perfeito, como se fosse um ilustrador fazendo, não deixaria esses detalhes, né? Mas para compor um case de estudo, ou até para compor mesmo um projeto aí, cara, funciona perfeitamente. Então eu fiz isso de ponta a ponta até eu conseguir ali todos os assets que eu precisava. Todos os rostinhos que eu usaria ali como thumbs, né? Olha que ruim, né? Esse aqui não estava com resolução tão legal. Então a partir do momento que você vetoriza isso daqui, cara, fica serrelhadinho também. Então você tem que sempre criar essas imagens com uma resolução bacana para você conseguir chegar num resultado também mais refinadinho. Então eu criei todo o pack de ícones também. Então todos esses ícones que vocês viram ali dentro do aplicativo foram criados lá. E aí basicamente cara, você ir lá no GPT, passar uma referência, não tem segredo não. Deixa eu só ver aqui todas as imagens, se dá pra gente... Nossa, é muita imagem. Vamos ver. Olha lá, tá vendo? Então, criou todos os meus vetorizinhos aqui, ó, as referências, esses vetores. E aí você passa uma referência, essa aqui, por exemplo, eu acho que deve ter sido... Ah, não, essa aqui foi uma imagem que acho que deve ter uma referência que eu subi, eu não lembro exatamente. Então você passa uma referência, olha o tanto de testes que eu fui fazendo, passa uma referência, e aí você vai mantendo dentro dessa referência a criação de novos padrões, novos ícones, criando toda uma consistência. Então foi criando todas essas imagens aí como vocês estão vendo. Olha que legal, ele criou até uma documentação de como seria aqui o nosso pack de ícones, pack de ilustrações também. E é isso que vai trazendo uma personalidade para o nosso projeto, é isso que você, com a IA, você consegue chegar aí num resultado bacana. Criei todos os rostinhos, e aí chegou num ponto que eu já estava com um padrão tão bem definido dentro do GPT, que eu subi uma imagem minha e falei assim, cara, cria com o meu rosto esse traço de ilustração. Ficou exatamente como tá aqui esse padrão, e eu achei que ficou muito, muito genial mesmo. Legal? Então esse foi o processo para a gente poder criar as ilustrações, dando direcionamento para que eu pudesse utilizar essas ilustrações aqui nas minhas telas. E aí as telas, e aí foi tudo que eu já mostrei ali para vocês. Não vou construir elas com vocês, essa construção já tem aula sobre isso. Então é mais para vocês verem qual que é o processo para a gente poder chegar aqui nesse resultado. Todas aquelas ilustrações que eu mostrei para vocês estão aqui. Essa aqui, ele me gerou, e aí você também, assim, tem essa percepção. Às vezes ela vai gerar alguma coisa e não necessariamente é a final. Então eu tive que ajustar, eu tive que mudar aqui. Deixa eu ver aqui. Então, eu tive que... Olha aqui, por exemplo, ó. Então ficou assim. Deixa eu copiar aqui pra gente ver. Mas aí no final eu ainda trouxe um pouco ali de refino, que não é muita coisa não. Então eu mudei o logo, acrescentei esses roxinhos aqui e tudo mais. Resumi um pouco para não deixar tanta informação e mantive o resto como estava ali na proposta. Para um case de estudo, isso daqui tá absurdo. Ó, detalhe, se você também estiver dentro de um processo seletivo aí e tudo mais, é importante que você consiga mostrar aí a sua organização. Então aqui não tenho muitos componentes não, mas eu já trouxe aqui pelo menos essa padronização de componentes. Então eu tenho nossos variables, nossos styles, eu tenho aqui os nossos componentes, então como que o header funciona, como que são meus buttons, são poucos buttons, tenho nossas tags, um cardzinho de tip também. Tudo que se repete você vai ali componentizando e deixando seu projeto super organizado aí, nossos avatares também. Cara, esse foi exatamente o processo para poder chegar nesse resultado. De forma resumida, usei a IA para poder setar ali como se fosse uma estrutura, com base nas informações do prompt, com base naquilo que eu queria como objetivo, que é lançar minhas tarefas por comando de voz, poder editar. Depois eu fui lançando também features novas, não tinha Pomodoro, não tinha o lance de convidar um colega para a gente poder ter uma agenda compartilhada. Busca referências, faz os seus rabiscos para poder sintetizar as ideias, esse é o ponto. Legal? Organiza suas cores, o próprio Figma Agents pode te ajudar também, se você tiver um cloud, um code desconectado, ele ajuda também a criar essa documentação. E é importante para você manter ali a consistência. Ah, é só um case de estudo. Cara, quanto mais próximo de um projeto real, melhor para você também, porque você vai treinando o seu olhar, vai treinando também o seu trabalho, o seu craft. Cria as ilustrações, composições visuais que você quiser também para o seu projeto.
vai ser um processo talvez ali meio em paralelo. Essas aqui são as minhas inspirações que eu utilizei, então vou alimentando a IA com as minhas inspirações. E aí o que eu digo que vai ser um processo meio paralelo, porque pode ser que você já consiga criar inicialmente algumas imagens que vão te servir, e aí durante a jornada você vai criando novas imagens, que é basicamente esse processo que eu estou seguindo aqui. Então já criei algumas imagens aqui, que são imagens bem interessantes que eu vou utilizar no app, mas durante a minha jornada aqui com o aplicativo eu vou criando mais e mais imagens. Em relação àquelas imagens lá, eu não uso o GPT Imagens, tá? Então aqui é bem focado em ilustração, 3D, eu gosto bastante. E quando é imagens de pessoas reais, eu prefiro o Google Nano Banana, que aí já mostro também para vocês no próximo conteúdo, tá? Legal, então esse é o workflow, e a partir daqui que você tem todas as informações, já tem os assets, os padrões, é você ir transformando as telas do seu projeto. Vamos só fazer aqui um último detalhe, só para vocês verem aí a diferença que é a gente trabalhar uma tela de fato, né? Que a gente já encerra aqui esse conteúdo. Vamos pegar aqui uma tela, deixa eu ver, list, é que essas telas estão tão simples, né? Vamos pegar essa aqui que está um pouquinho mais visual, mas só para a gente poder comparar, colocando uma do lado da outra, para vocês verem também o que é o trabalho de um designer de fato, né? Legal, então eu tenho aqui o que a IA me entregou e aqui do lado o que a gente consegue fazer com o nosso olhar de designer, né? Então olha a questão da tipografia, usar ícones, elementos para te deixar mais atrativo, visual, isso é importante também. Definir melhor quais são as funcionalidades e features, usar a hierarquia visual para a gente poder destacar aquilo que precisa ser destacado e talvez ali quebrar um pouco em relação ao que a IA entregou para deixar algo realmente mais funcional. Então eu não deixei uma tab bar no footer, eu preferi deixar uma caixinha de prompt, porque esse é o grande objetivo, a gente lançar uma tarefa, então isso tem que ficar ali de fácil acesso e eu posso imputar via texto, posso estar anexando alguma coisa, posso mandar uma mensagem também aqui, que eu acho que é a forma que a gente vai utilizar muito os nossos apps. Então eu estou criando um app de clone com IA e é basicamente isso também, eu subi umas imagens e narrando, cara, eu quero assim, assado. E esse é o processo, muito funcional, tá? É algo que vai ser interessante para vocês também. E aí os detalhes para poder criar mesmo todas as telas, tudo isso daqui está dentro da nossa plataforma. O que eu apresentei aqui para vocês é muito importante, porque não é só a gente criar uma tela, mas a gente criar com intenção. Então vejam que a IA ela me entrega ali, ela me entrega algumas ideias, me entrega uma estrutura, mas eu vou olhar para aquilo e vou olhar para o objetivo do projeto e saber se aquilo faz sentido. O que não fizer sentido, eu vou descartar, ou então eu vou modificar como eu modifiquei e mostrei para vocês. Então é isso, você vai usar ela para poder acelerar o seu trabalho em relação a ideias, a features, a funções que o seu app pode ter. Pode usar o ChatGPT também para poder te dar ideias visuais, enfim. Mas no final é você que vai estar conduzindo o projeto. Eu espero que de alguma forma esse conteúdo tenha te inspirado. Na próxima semana eu já vou trazer para vocês o próximo tema do UI Challenge. Lembrando que está tudo aqui na descrição, tanto o briefing desse projeto, quanto também o link para você poder adquirir esse material. E vou deixar também aqui o link para você me acompanhar lá no Instagram. Não esquece de deixar o like e comentar se você gostou desse conteúdo bem aprofundado.